Então, dando continuidade aí, como eu disse semana passada, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. Pode fazer pergunta e, de preferência, participem comigo, né? Porque eu gosto que vocês participem aí. Se tiver dúvida de semana passada, pode me perguntar também, tipo, se vocês estudarem e quiserem mandar lá no grupo, pode mandar também. Só que aí eu peço só que, tipo, vou na hora responder, mas talvez aí eu explico, vou demorar uns dias para responder, mas eu respondo sim, sem problema nenhum. Tá bom? E hoje a gente vai continuar, então, vendo as tensões, que seria aí a primeira apostila de vocês. Como eu disse, a apostila é muito extensa aí, mas eu acho que é melhor eu ir dando devagar, vocês entendendo os assuntos e tentando puxar aí o máximo que eu consigo das atividades da apostila para ser relacionado aí nas atividades e provas de vocês futuras, do que eu correr e ninguém entender nada, tá? Então, aí a gente vai conversando mais um pouco. Hoje, como a gente viu semana passada, a gente viu tensão cisalhante. Não, a gente viu tensão normal. E hoje, então, a gente vai ver a tensão cisalhante. A tensão cisalhante média, aqui, ela é também força sobre área. Assim como a gente viu semana passada. Só que aqui, a diferença é a área, tá? Na força normal, a gente tinha a área da seção perpendicular à força, tá? Então, a área da seção era a área que a força estava sendo aplicada. Aqui, na tensão cisalhante, a área é a área de corte, tá? Então, ela é um pouco mais difícil de tentar visualizar, mas a fórmula é a mesma, força sobre área. E aí vocês vão ver que mais para frente existem outras tensões cisalhantes, tá? Então tem que tomar cuidado. Então essa aqui é a tensão cisalhante média e ela acontece quando há alguma coisa cortando, tá? E é tensão cisalhante pura, tá? Então, tipo, vai ser um jeito em que vai ter só tensão de corte e tensão normal aqui, tá? Não vai ter outro tipo de tensão. Aqui, por exemplo, a gente tem as duas barras coladas assim e a gente está puxando. Então, a minha tensão de corte vai ser essa aqui, que é a tensão que está colada com essa barra. Então, a hora que eu puxar, elas que vão cortar. Quando eu pegar esse desenho aqui, e aí não. Eu já dei essa aula 500 vezes, agora falando para vocês que eu fui me tocar que esse desenho não valeria para cá, mas a ideia aqui é mostrar a tensão, a área, né, da tensão de corte. Então, quando eu penso no corte assim, então eu estou pensando nessa área de corte. Então, a ideia é essa, tá? E a ideia era mostrar o que é uma tensão cisalhante, que é a tensão de corte e pegar a área. Mas quando eu digo tensão cisalhante média, é nesse sentido aqui. Eu tenho uma única e exclusiva força e eu tenho uma seção de corte, tá? Aqui vai ser tensão cisalhante também, só que não é mais a média, tá? E aí a gente vai ver mais pra frente. Que nem eu disse, já dei inúmeras vezes essa aula e agora que eu me tocar, né, disso. E aí, outro desenho aí que a gente tem a tensão cisalhante é o do parafuso. Então, quando a gente aí faz força no parafuso, essa área aqui, ela está cortando esse parafuso. Essas duas áreas aqui está cortando essa região. E essa área aqui está cortando essa parte de baixo. E por que eu tô falando desse jeito? Porque a gente tem que tomar cuidado com a área de corte. Por exemplo, essa força aqui, ela tem uma única área de corte. Essa outra força aqui, ela tem uma única área de corte. Já essa força aqui, a gente tem duas áreas de corte, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, a gente tem que sempre analisar qual que seria essa área de corte aí. E aí, a gente tem outra figurinha aqui, que a gente está puxando o rebite de um bloco aí de concreto, pode ser qualquer coisa. E aí, então, a minha área de corte aqui
é a área de cima desse parafuso. Porque a hora que eu puxar, ele se sai do rebite e aí ele descola, então ele está cortando aí, tá? Então, aqui nesse caso, a tensão cisalhante e a tensão normal seriam iguais, tá? Porque a área seria a mesma. Então, a ideia é essa, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado aí, então, com a tensão de corte, tá? Que o problema é a tensão, a área de corte. E, então, a gente vai aqui para esse exercício, para se fica mais claro e a gente consegue resolver, tá? Então, vamos lá. As componentes de madeira A e B devem ser unidas por cobre-juntas de madeira compensada, que serão totalmente coladas às superfícies em contato. Como parte do projeto da junção e sabendo que a folga entre as extremidades das componentes deve ser de 6 milímetros, determine o comprimento L mínimo permitido para que a tensão de cisalhamento média na cola não exceda 700 kPa. Vocês têm alguma ideia do que eu tenho que fazer aqui? Qual seria a minha ideia? O que eu tenho, como que eu vou partir, de que ponto que eu vou partir para resolver essa questão? Eu Então, não, vamos lá. professora. Falou que não, né? Você tem, Anny, alguma ideia de como a gente vai resolver? Também não. Tá. Então, a ideia é que a gente vai e busca o que a questão quer saber. Ele quer saber o valor do L. E quais são as informações que ele me dá? Ele me dá, ele quer o L, né? Então, ele quer o L. Que é o L. E ele me dá, então, que a minha tensão cisalhamento é 700 kilopascais. E ele me dá aqui no desenho uma plaquinha colada na outra, certo? Então, com isso, eu consigo lembrar que eu tenho que a tensão cisalhante é força sobre área, certo? A tensão, eu tenho ela aqui. A força, eu tenho ela aqui no desenho. Então, eu preciso saber qual seria a minha área, tá? Então, eu separo a área aqui. A minha força é 15 kilonewtons. Lembrando lá que eu falei aula passada, que eu prefiro e acho mais fácil que nós transformemos para MPa. Por quê? Porque MPa é Newton por milímetro quadrado. Como as informações de área geralmente são dadas em milímetros e a tensão é dada em MPa, é preferível que sempre a gente traga, então, a força em Newton. E a tensão em MPa e a área em milímetro quadrado, certo? Então, aqui está em quilopascais. Então, eu tenho que transformar para Desculpa, aqui a força, eu estava falando da força, está em kilonewton. Então, eu tenho que transformar para newton. E aqui está em quilopascais, eu tenho que transformar para megapascal. Certo? Então, eu vou escrever aqui para depois vocês terem isso aí anotado e sempre guardar. Então, que a gente vai seguir sempre isso. Tensão MPa, força em Newton e área em milímetros, certo? Sempre vai ser nessas unidades, tá? É assim, sempre que eu estiver explicando, já que vocês aí estão aprendendo, né? Então, eu coloco meu método. Caso alguém queira que seja diferente, só me avisar que a gente vai fazendo diferente, tá? Então, vamos lá. Então, força, eu passei o A para cá, então tem que ser aqui. Então, a minha força é 15. Como eu tenho que transformar em Newton, então de kilonewton para Newton é 10 a terceira. E a minha tensão é 700 kPa. Então, é 700 vezes 10 a menos 3, tá? De quilo para MPa, para mega, é
menos 3. Então, com isso, eu vou ter que a minha área... Eu fiz a conta aqui. Eu tenho a resolução, mas eu fiz diferente. Fiz mais... Isso aqui, eu vou ter um valor de uma área de 21.428,6 milímetros. Certo? Aí, então, a gente quer saber qual que é a área. Tá, então eu achei aqui milímetros quadrados. Eu sei qual que é a área, só que eu não quero a área nesse exercício. Eu quero o L. Então, eu vou em busca de saber qual que é a minha área de corte. Concordam comigo que se eu estou puxando a barra de cima e a barra de baixo, a área de corte vai ser essa aqui e essa aqui de baixo, com uma folga aqui de 6 milímetros, que é o que ele fala, que ele tem uma folga aqui entre a barra A e a barra B de 6 milímetros. Concordam comigo que essa seria a minha área? Sim. Então, sabendo disso, eu vou ter que a minha área é 75, porque isso aqui é um retângulo, 75, vezes L menos o 6, certo? Porque aí eu vou ter essa área de cima e essa área de baixo. Então, L menos 6. Isso aqui vai ser igual a esse valor aqui. Então, isso aqui eu vou ter 21.428,6. Então, eu vou ter L menos 6. Se eu passar o 75 aqui dividindo, eu vou ter um valor de 285,7. Passo aqui somando, então eu vou ter que meu L é 291,7 milímetros. Certo? Ficou claro, então? Bianca, depois você pega o começo da aula aí e assiste o que eu falei da teoria, tá? Vamos lá. Ai, meu Deus. Calma aí, gente. Vamos pro próximo aí. Eu tenho aqui, então, a junta está presa por 2 parafusos. Determine o diâmetro exigido para os parafusos se a tensão de ruptura por cisalhamento para os parafusos for de 350 MPa. Então, eu tenho a tensão aqui, 350, e a tensão de cisalhamento. Então, eu sei que tensão de cisalhamento é força sobre área, certo? Então, a minha tensão eu tenho aqui. O que o exercício pede? O exercício ele me pede o diâmetro dos parafusos. Então, no caso, seria a área, para mim achar esse diâmetro. E qual seria a minha força aqui, que vai estar atuando no parafuso? Alguém faz alguma ideia? Alguém poderia me falar aí qual seria a força que está atuando no parafuso? Lembrando que aqui tensão de salhamento é a tensão que corta, tá? Então, eu estou puxando essa barra para cá, estou puxando essas barras para cá. Eu vou desenhar. Seria essa de cima aí, professora? Você fala esse 40? 80? Não seriam todas? Seriam, todas vão estar agindo. Mas qual que eu tenho que entrar na conta? A ideia, eu vou desenhar aqui. A ideia, tipo, é que a gente tá vendo aqui de assim, mas acho que se desenhar assim, talvez fique mais fácil.
tenho aqui a de 80 e aqui a de 40. Então, vamos lá. 40, 40 e 80. Então, se eu estou puxando essa, se esse 40 está puxando essa barrinha, a minha, qual que é a área que vai cortar aí em relação ao resto da estrutura? Se eu tivesse, isso aqui está parado, eu estivesse puxando só isso aqui. Concordam comigo que é essa área aqui? No caso, o parafuso, que é o parafuso que está ligando? Então, seria... Deixa eu apagar isso. Aqui. Tem um parafuso aqui. Concorda comigo que se isso aqui tivesse parado e eu puxasse só isso aqui, a minha área de corte seria essa aqui? A mesma Sim. coisa. Sim. Se eu tivesse isso aqui parado e puxasse só essa, a minha área de corte é essa aqui. Certo? E se eu tivesse esse parado e puxasse esse, eu teria as duas áreas de corte. Certo? Então, qual que é a força que eu vou usar? Depende. Se eu usar essa área aqui, eu uso 40. Se eu quiser usar as duas áreas, então eu vou usar o 80. Se eu quiser usar essa aqui, eu vou usar o 40. Então, por quê? Porque essa força está cortando esse pedaço. Essa força está cortando esse pedaço. E essa força aqui está cortando os dois pedaços. Então, como é força sobre área, cada força tem a sua área respectiva, tá? Então, no caso, poderia ser todas, poderia ser só 80, poderia ser só 40. Mas aí vai depender da área que eu for usar, tá? Então, que são áreas diferentes aí, dependendo do que eu for usar. E lembrando que são dois parafusos. Então, são duas áreas de corte de parafuso, tá? Então, fica assim. Eu tenho a minha tensão é 350. A minha força, para ser mais fácil, eu vou usar de 40. Uma vez que 40 eu tenho uma área e 80 eu teria duas áreas, que é metade de 40, tá? Então, eu vou usar de 40. Então, eu tenho 40, que é a minha força. Como está em quilonewton, eu tenho que transformar para newton, então vezes 10 a terceira. Lembrando que são dois parafusos, então eu tenho que dividir essa força em dois parafusos. E a minha área? A minha área é a área de um parafuso, certo? Eu poderia ou dividir a força por dois parafusos ou multiplicar a área por dois parafusos, na mesma, tá? Qual que é a minha área? Como é círculo, então é π diâmetro ao quadrado dividido por 4. Semana passada eu perguntei para vocês qual que é a área do círculo. E vocês me disseram π do círculo não, do círculo. Π r ao quadrado, tá? E eu usei π r ao quadrado. Mas aqui na resistência de materiais fica mais fácil que a gente use o diâmetro, porque sempre é o diâmetro que vai pedir, tá? Então, quando ao invés de usar o r ao quadrado, eu uso o diâmetro, então fica diâmetro ao quadrado dividido por 4. Por quê? Porque o raio é igual ao diâmetro sobre 2, tá? Então fica assim. Essa seria a fórmula aí relacionando o diâmetro, tá? Então, se eu resolver essa conta, eu vou ter que d ao quadrado é igual, eu já vou resolver aqui, então eu vou ter em cima 20.000 e embaixo eu vou ter π, o 350 eu jogo para cá porque eu dei os π, 350 dividido por 4. Se eu resolver essa conta, eu vou ter que meu d ao quadrado, ele vai ser igual a 72. Opa! 72,76 milímetros. Certo? Eu não sei quem entrou agora, porque o nome está diferente. Eu acho que foi a Bianca de novo, mas caiu. Eu não consigo ver. Então, vai dar isso aqui.
E então eu tenho que, se eu achar a raiz quadrada, eu vou ter que meu D, então, é 8,53. Que é milímetros ao quadrado. Certo? Não faz sentido ter essa unidade aqui, né, Isabel? Certo, gente? Então, o diâmetro máximo para... o diâmetro mínimo para que não ocorra a ruptura dessa peça é 8,53. Então, se eu pôr um parafuso de 8 milímetros de diâmetro, a minha peça não vai aguentar. Se eu pôr um parafuso de diâmetro 9, ok, a minha peça vai ficar inteira, tá? Isso aqui para vocês é interessante, uma vez que vocês são da produção. Então, é máquina, né? Então, aqui, essa tensão de parafuso é bastante válida, certo? Entendido? Alguma pergunta? Posso passar para o próximo? Pode. Então, vamos lá. Agora, a gente, então, vai juntar as duas, porque existe a possibilidade de, então, acontecer tensão normal cisalhante. Vou desenhar aqui. Então, aqui, as duas plaquinhas. Pois, ó, se eu tiver a força aqui, então, aqui nessa região, eu tenho força normal. Aqui, nessa região, eu tenho cisalhante. Tá? Aqui. Então, lembrando, força normal sempre é perpendicular à seção transversal e força cisalhante sempre é paralela à força. Tá? Isso são informações aí, tipo, interessantes para quando a gente quiser visualizar alguma coisa, tá? Tipo, qual que é a área? Como eu disse, o problema aqui é a área, tá? E agora aqui, então, a gente vai juntar as duas. Eu tenho uma única força e então vai aparecer a tensão normal cisalhante. E quando que isso vai, então, acontecer? Quando eu tiver uma força inclinada. Por quê? Por exemplo, eu tenho essa força aqui, que é na mesma ideia daquela linha que eu estou puxando uma barra, tá? Quando eu considerar essa seção aqui, eu tenho tensão normal. Quando eu considerar, então, esta... vai ter que ser de outra cor. Outra cor não, mais grossa. Quando, então, eu considerar essa seção aqui, essa força que vou desenhar aqui, essa força aqui, então, ela passa a ser dessa maneira aqui. Se ela é desta maneira aqui, ela está inclinada em relação à área. Então, ela tem uma componente vertical e uma componente horizontal. Então, se eu desenhar aqui, então, a componente horizontal, mas isso em relação à barra, tá? Eu vou trocá-la de lugar, que eu acho que vai ficar mais fácil de a gente enxergar o desenho. Aqui. Tá aqui, certo? Então, o que eu faço? Eu vou ter, então, uma força aqui. Essa que está inclinada. Eu vou ter uma força aqui paralela à barra. E eu vou ter uma força aqui perpendicular à barra. Certo? Então, considerando a barra, era como se eu tivesse assim, para quem não estiver enxergando. Só que eu inclinei ela e a força que ficou reta. Então, eu vou ter uma componente. Não sei se verde está manhã. Eu tenho a componente aqui e tenho uma componente aqui. Certo? Então, essa é a ideia. Então, eu tenho uma componente aqui e tenho uma outra componente aqui. Certo? E aí, qual é a ideia? Força perpendicular à seção, tensão normal. Força
paralela à seção, tensão cisalhante. Então, quando eu tiver carga inclinada, a seção dessa forma aqui. Então, a minha seção pode estar reta e a minha carga inclinada, ou a minha seção inclinada e a minha carga reta, eu vou ter as duas seções, certo? Eu vou ter as duas tensões, tanto a cisalhante quanto aí a tensão normal. E aí, como então que eu faço para calcular? Aqui tem a informação, se vocês aí lembrarem do... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu passar, meu Deus. Calma aí. Aqui. Gente. Aqui. Então, aqui a gente tem a decomposição, tá? E aí eu vou tentar desenhar para ver se fica mais claro. Pensando no Teorema de Pitágoras e considerando esse triângulo aqui. E aqui sendo 1. Tá? Lembrando que a minha normal está aqui. Minha força. Pode ser N, pode ser P, pode ser F, o que for. N é de normal, que é a tensão aí normal que a gente vai calcular. Se eu tenho essa tensão, essa minha área é A. Certo? Se essa minha seção é A, essa minha outra aqui, que seria X, se eu tenho cosseno de θ, eu tenho cateto adjacente, que é A, dividido por X. Então, eu tenho que essa minha área, que aqui eu estou precisando, é A sobre cosseno, que é o que está dando aqui no desenho, tá? Então, isso aqui vai ser minha nova área, tá? E aí, então, a minha força, ela também vai mudar de lugar, certo? Porque a minha força estava sendo aqui. Agora ela passa a ser aqui ou aqui. E aí, então, onde está esse ângulo aqui na minha decomposição de forças? Então, se eu tiver o ângulo aqui, que é a ideia, esse ângulo esse ângulo, meu Deus, ele vai estar... nossa, agora complicou minha vida. Peraí. Aqui é 90. Que é essa ideia aqui. Eu tenho isso aqui. Se eu tenho esse ângulo... Meu Deus. Eu tenho esse ângulo aqui. Então, aqui 90. Aqui. Deixa eu fazer a conta aqui diferente. Esse ângulo aqui é o mesmo desse. Se eu passar uma paralela aqui em relação a essa paralela. E esse ângulo faz 90 com esse. E esse ângulo aqui faz 90 com esse. Então, ele está aqui. Tá? Qual que foi a minha ideia? Deixa eu ver se eu consigo agora conseguir reproduzir para vocês aqui a ideia dos ângulos. Vou pegar uma outra cor. Vou pegar o roxo. Eu tenho essa paralela aqui com essa aqui. Se eu tenho essa inclinação no meio, esse ângulo é o mesmo que esse. Certo? Vou pegar outra cor. Vou pegar o preto. Esse ângulo aqui com esse aqui faz 90. Então, se o ângulo está aqui, aqui é o complementar desse. Esse ângulo faz 90 com esse. Então, se aqui eu não tenho o ângulo, então esse aqui é igual a esse aqui. Certo? Então, eu vou ter... Se esse aqui é meu N, então eu vou ter que a minha tensão normal vai ser força. Só que quem que é a minha força? Desculpa. Vai ser força sobre área. Quem que é a minha força? Minha força é N vezes aqui com o ângulo, então é cosseno do ângulo. Quem que é a minha área? Minha área a gente descobriu aqui que é A dividido por cosseno do ângulo. Certo? Então, como eu tenho N vezes A, então fica N vezes A. Cosseno aqui e aqui dividindo, ele inverte de lugar. Então, fica essa fórmula aqui. Tá? E aí, a mesma coisa para o seno.
para a tensão cisalhante. A tensão cisalhante, eu tenho N seno. Se eu tenho N seno e a minha área cosseno, ele sobe multiplicando. Então, fica sendo essa outra fórmula aqui. Tá? Então, assim, às vezes falam, professora, você não precisava explicar tudo aqui. Mas por que a ideia de eu tentar explicar para vocês, fazer essa... Eu não sou de fazer dedução de fórmula, jamais. Mas por quê? Porque aqui é complicado entender os ângulos e entender as áreas, tá? Então, por isso que eu quis mostrar para vocês da onde que eu tirei, tá? Então, lembre, o ângulo que eu vou utilizar sempre é o ângulo entre a seção, então, entre a seção que eu estou querendo calcular e a área em que está a força, tá? Sempre. Então, vai ser o ângulo entre a área que está aplicada à minha força e a seção que eu quero calcular, tá? Porque, às vezes, algum exercício vem aí o ângulo trocado. Aí você tem que achar o complemento dele, que é para chegar a 90. Certo? Desculpa, gente. Entrou. Ai, minha garganta. Nossa. Entendido? Alguma pergunta? Professor, eu tenho. Pode fazer, Jefferson. Jefferson, né? Jonathan, desculpa. Aí, no caso, então, essas duas fórmulas eu só vou usar quando eu tiver uma força inclinada. Quando Que eu tiver... você tiver, no caso, ou a força inclinada ou a área inclinada em relação à força. Uhum. Aí, no caso, a parte que vai se romper, no caso, é a que a gente está calculando, é sempre esse cateto aí que a senhora marcou por último de azulzinho? Isso, essa aqui, ó. Não, o cateto, não? Não, essa aqui, ó. Que a gente está querendo considerar essa aqui. É ela que vai se romper? A ideia aqui é... Mas quando que a gente usa isso aqui? Eu entendi a sua pergunta. Porque na nossa cabeça, a ideia é romper nessa aqui mesmo. Se a força está aqui, a ideia é romper nessa. Mas esse tipo de tensão, ela vai surgir, por exemplo, quando você tem que fazer um entalhe numa peça de uma máquina. Tipo, você tem que fazer a peça aqui. Aí, para encaixar essa outra peça, você faz aqui. E a outra peça, ela vem... Não ficou bem entendido, não. A outra peça, ela encaixa aqui, ó. Certo? Então, essa aqui, por ser uma região em que está uma peça separada da outra, tipo uma cola ou colada com parafuso, tipo que é parafusada, ou por solda, ela vai ser mais crítica. Entendeu? Então, é nesses casos que a gente vai usar. Tá? Quando a gente souber que esse tipo de seção é mais crítico. Nas estruturas, que não é o caso de vocês, a gente usa para madeira. Você já deve ter visto. Às vezes vocês olham aí algum lugar que tem a madeira, e aí tem a madeira de um lado aqui e do outro lado colada aqui, torta, assim. Por quê? Porque é mais fácil, você não vai colar a madeira reta aqui, né? Uma aqui e a outra aqui. Por quê? Com certeza vai dar ruim. Então, você faz ela inclinada aqui, encaixa uma aqui e a outra aqui. Então, aí, no caso, como essa seção tá tipo, colada com alguma junta, né? Então, aí vai ser o problema. Então, esse tipo de enunciado aí é para isso. No caso de vocês das máquinas, tipo, não consigo pensar nada aqui que seria lugar soldado. Pensa numa máquina, alguma coisa que você vai soldar. Geralmente, se você vai soldar, você faz um buraco, né? Para soldar aí. Então, aí, às vezes, a seção não fica reta, ela fica meio inclinada. Então, a ideia é essa. Tá, Certo? mas aí a senhora fez como se, por exemplo, essa união tivesse seguindo o mesmo alinhamento, igual, por exemplo, no telhado. Mas e se essa inclinação ele formasse uma peça em 90 graus, o cálculo é o mesmo? Se essa inclinação fosse assim?
igual, por exemplo, a senhora fez assim, juntou duas peças inclinadas e ela seguiu o mesmo alinhamento, as duas peças, tá vendo? Como se fosse um Isso. telhado. E se, por Aham. exemplo, dessa essa inclinação, tipo um esquadro, que ele tem ali, ele também seria esse cálculo? Seria? Tipo assim, você fala? Não. Ai, Assim, meu tipo Deus, um eu não tô... L, tipo um em L. A peça, Assim. isso, aí isso aí. Aí lá nessa, isso aí, professora, lá na pontinha Ah, lá, aí seria o mesmo, aqui, não, lá, ao contrário, isso aí, ligar esses dois aqui. pontos aí, isso aí. Isso, Aí seria seria mesmo. a mesma Uhum. coisa, o mesmo Mesma conceito? coisa. Isso, Ah, mesmo conceito. Que está inclinada e a força ou ela vai estar aqui ou a força vai estar aqui. entendi. Certo? Aí eu tenho uma força em relação a uma parede inclinada. Certo? Pode ser. A cantoneira é um exemplo. Talvez vocês usem mais aí. Certo? Certo. Ficou claro, Jonathan? Sim, sim. É que assim, eu não consigo imaginar. Fica meio difícil de imaginar. Eu não sei como que lida, né, com o resto das, da- das matérias que vocês vão ter, né, para ver como que linka com a resistência dos materiais. Né? Porque na estrutura, por exemplo, eu sei que lá na frente eu vou usar, por exemplo, a madeira para concreto. E aí eu consigo perceber, então, essas seções de ruptura. Agora, nas disciplinas de vocês, eu não sei como se desenvolve, ou se simplesmente vocês têm resistência dos materiais, porque é básico para toda engenharia. Entendeu? Mas eu acredito aí que vai desenrolar em alguma coisa, né? Em alguma máquina, alguma. Vocês devem ter metálicas, talvez, por causa de máquina, assim, de solda, essas coisas, não sei. Que na estrutura eu consigo, tipo, ver lá na frente, né? Onde vai usar. Agora, para vocês, aí para mim ainda fica um pouco complicado. Já dei aula para produção, mas na ementa não tinha algumas coisas, né? Era diferente a resistência dos materiais deles. Mais alguma pergunta? Eu vou tentar, talvez, achar uma foto depois que acabar a aula de alguma máquina, alguma coisa que vai usar esse tipo de sessão inclinada. Tipo, porque aí é a ideia de vocês, né? Porque eu imagino que na produção tem a parte de resistência para construir máquinas. Não sei se seria outra ideia. Agora eu já não lembro mais quem foi que falou que fazia outro curso. Acho que foi a Bianca. Que aí eu já. Aí que eu sei menos ainda para onde vai se usar. Eu também não sei. Aí, na metrologia, esse tipo de coisa, que talvez seja na estrutura. Vocês veem aí a influência dessas regiões, tipo, dos ventos, né, na estrutura. Aí eu uso. Talvez seja isso. Vamos lá, aqui, ó. Esse exercício aqui é o da madeira que eu tava falando, que é a ideia aí de que a gente vai colar duas peças. E aí, então, a gente quer saber, porque essa seção é a crítica. Essa seção aqui vai romper. Porque é mais fácil eu romper onde já tá meio que cortado do que eu romper uma peça maciça. E é a ideia dos parafusos. É mais fácil eu romper onde tem parafuso, porque eu tenho buraco, do que eu romper uma seção inteira de metais. Tá? Então, vamos lá. A carga P de 6.227 newton é suportada por dois elementos de madeira de seção transversal uniforme, unidos pela emenda colada mostrada na figura. Então, aqui está a minha emenda. Determine as tensões normal e desalinhamento na emenda. Então, a minha ideia aqui é saber, então, a tensão nessa seção. Certo? Então, a ideia é aqui. E eu tenho, então, a força. Sou amarelo não, né? A força aqui. Certo? Então, aqui eu tenho minha força de 6.227 newton. E aí, meu ângulo está aqui. Certo?
que eu tenho que fazer aqui? A primeira pergunta. É esse ângulo de 60 que eu vou usar? Sim ou não? Assim, não adianta resolver sim ou não, né? Porque eles vão chutar e falar, acertei. Não. Se sim, por que sim? Se não, por que não? E aí? Vocês não vão querer arriscar? Então responde sim ou não, pelo menos. Ou não faço ideia. Não faço ideia. Lembra que eu disse que a força ela tem que estar aplicada na vertical seção. Então, a gente tem que achar a área que está aplicada na minha seção. A minha força está aplicada nessa área aqui, que é essa área aqui, concorda? Essa área. Então, essa área. Então, é o ângulo, eu disse, entre a área da a minha área onde está aplicada a força, que é essa aqui, que ela está paralela aqui, e a minha área que eu quero. Então, não é esse ângulo. O ângulo que eu preciso é esse aqui. Certo? Que aí ele é igual a 30, porque é o que falta para 90. Então, o ângulo que eu... Aqui o ângulo, tá vendo? Aqui já é uma pegadinha. Então, o ângulo que eu preciso... Vou escrever aqui. Ângulo sempre entre a área de aplicação da força e a área de tensão. O ângulo sempre entre a área de aplicação. Nossa, faltou um L aqui. Aplicação. Ângulo sempre entre a área de aplicação da força e a área da tensão. Não vou apagar, não, senão vai apagar tudo. Tá? Então, é esse ângulo aqui. Então, é 30 graus. Certo? E aí, então, vamos para a fórmula. A fórmula aí, basicamente, é aplicar a fórmula. Então, eu vou ter que a minha tensão normal. Então, é força sobre área. E aí, a minha área, então, passa a ser a área de aplicação da força, que no caso é essa aqui embaixo. No caso é essa aqui. Vezes, então, o cosseno. Porque a transformação das seções está aqui no cosseno. Cosseno de 30 quadrado. Hoje o mouse não está meu amigo, não. É ao quadrado. Certo? Então, a minha força, 6.227 newtons. Está em newton, então eu não preciso fazer transformação. Então, 6.227. Dividido, qual que é a minha área aqui? Então, qual que é o valor dela? Só multiplicar esses dois aí, ó, essas duas medidas. Isso. Então, minha área vai ser, como é um retângulo, 76,2 vezes 127. Vezes o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 é 0,866. Ou, aí, raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai ter a tensão, então, se a gente resolver essa conta, ela vai me dar um valor de 0,483 MPa. Certo? Entenderam? Então, aqui a ideia era essa. De a gente, então, meio que ver o ângulo, tá? Porque a fórmula é basicamente. E aí, então, a tensão cisalhante, eu vou ter força sobre área vezes cosseno de 30 vezes seno. É seno, não? Uma é cosseno e a outra é seno. Tem os dois nessa aqui. Certo? Não importa a ordem, porque é multiplicação, né? É, Então, eu esqueci que eram os dois aí.
Não, sem problema. É que a gente, na nossa cabeça, na hora a gente fala, não, se o outro é aqui faltou um quadrado, né? Faltou um quadrado, aqui faltou. Nossa, eu pus, ao invés de pôr ao quadrado, eu pus sinal de grau. Que é o quadrado. E aqui é a mesma coisa, não sei por que pôs esse sinal. Resolvendo isso aqui, eu vou ter 627 dividido por 76,2 vezes 127 vezes, aí cosseno de 30, não vai caber, meu Deus, vezes seno de 30. Então, eu vou ter que a minha tensão cisalhante aqui vai ser 0,279. E aí, para ficar mais claro a ideia aí de a gente se pensar como que eu usaria isso aqui realmente, tá? Então, isso aqui foi o que deu na minha conta. Quando eu vou calcular e dimensionar alguma estrutura que eu não sei, tipo, que não eu falei, eu não sei o que vocês vão ter para frente para relacionar isso, mas geralmente é estrutura, independente da engenharia que você tenha, a ideia é, isso aqui é o que eu preciso na minha peça. Agora, será que o material que eu vou ter aguenta? Então, eu vou pegar o meu material e aí saber qual que será a tensão que ele aguenta. Se for uma tensão maior que essa, ok, essa minha peça está perfeita, não vai acontecer nada com ela. Se for um material que tem tensão menor que essa, aí vai dar problema e aí ela vai romper. O material assim que eu lembre de cabeça é o concreto, por exemplo. O concreto, a tensão dele geralmente não é a gente que escolhe, né? Mas costuma ser 30 MPa, de 25 a 30 MPa. Então, ele aguenta aí 25 MPa. No caso, se essa peça fosse de concreto, ele, desculpa falar, ele não aguentaria, porque quando eu penso em 25 MPa, eu penso em compressão. Aqui eu teria tração. E a tração, então, do concreto, geralmente, é 10%. Então, se eu considero 25 MPa de compressão, eu teria que a minha tração, que é o que está acontecendo nessa peça, porque ela está puxando, então eu teria tração, seria 2,5, tá? Então, no caso, que aguentaria. Então, ok, seria uma peça aí que aguentaria se fosse de concreto livre aí, que não é o que geralmente a gente faz. Madeira aí vai variar, tem umas de resistência bem baixa, outras não. Então, não sei se, no caso desse aqui que estava representando madeira, precisaria saber aí qual que seria a tensão de ruptura do material. Mas a ideia de a gente calcular isso aqui é isso. Você calcula o que você precisa, depois compara o que você tem. Tá? Então, vamos aí. Alguém tinha alguma pergunta? Nem perguntei se alguém tinha mais alguma pergunta, ou se entendeu, tá tudo certo? Não, Gente, tranquilo. se vocês não quiserem que eu fique fazendo essas comparações, talvez para a gente imaginar, fala, não, professora, continua aí, porque esses assuntos aí não nos interessam, né? Porque eu sou da civil, que nem eu falei. Eu consigo pensar na civil. E estou tentando simplificar para vocês coisas mais fáceis aí e consegue ver no dia a dia de uma pessoa, tá? Mas se vocês tiverem algum exemplo, talvez prático, da ideia de vocês falarem, professora, isso, eu poderia usar isso nesse sentido? Pergunta que eu te respondo se pode ou não, tá? É que não me vem na mente mesmo agora pensando. Aí, então, a gente vai ter a lei de Hooke. A lei de Hooke é a lei em que relaciona o módulo de elasticidade com a deformação do material, tá? Então, na verdade, o módulo de elasticidade, ele é a relação entre a tensão e a deformação. E então a gente tem esse gráfico aqui. O que acontece? Todo material, ele deforma a uma certa quantidade. Ou ele rompe por deformação, ou ele rompe por resistência. Tá?
Quando ele rompe por resistência, é que ele atingiu a força máxima que ele aguenta. Quando ele rompe por deformação, quer dizer que tipo, ele se alongou e às vezes ele não chegou na força e, ok, tá? Ele escoou, né? Ele deformou demais aí por outros motivos e não chegou na resistência, tá? E aí, quando a gente pensa isso e a gente faz os ensaios, a gente tem o material, então, na zona elástica e a zona plástica. A elastoplástica, algumas pessoas falam que existe, outras pessoas não consideram. Consideram só como zona elástica e zona plástica, tá? Não sei como está no material de vocês, se tem as 3 zonas ou só tem 2, mas sim pode ser considerada só a zona elástica e a zona plástica. A zona elástica, ela vai do início de resistência até o limite de escoamento, tá? E aí, então, começa a zona plástica, onde o material ele não ganha mais tanta resistência, mas ele deforma bastante. A ideia é pensar sabe aquelas molas que criança brinca? Se a gente puxar aquelas molas até um certo tamanho, a gente volta elas ao normal. Isso é a zona elástica, onde eu consigo deformar o meu material, aumentar a resistência dele, puxar ele ou comprimir até um certo tempo em que ele volte ao normal. Mas também pode ser que eu puxe e ele não vai voltar mais ao normal, entendeu? Aí, então, o material já entrou na zona plástica, tá? E aí, a ideia do plástico é a ideia do aço. Quando a gente puxa uma barra de aço, talvez seja a ideia, talvez vocês vejam esses ensaios, o pessoal da produção, a Bianca, eu não sei se vê algum tipo de ensaio aí dessa forma, que puxa o aço e aí ele estrangula, tá? A partir do momento que ele começa a estrangular, ele já entra na zona plástica, porque você não vai conseguir voltar ele mais ao que ele era antes, tá? A ideia do plástico também é essa, você puxa uma sacola plástica, tem uma hora que ela não vai voltar mais. Então, isso é a diferença entre a zona plástica e a zona elástica. Todo material, ele tem uma tensão máxima e aí ele tem a tensão de ruptura. A tensão máxima é a tensão em que ele atinge o ponto máximo. Então, tipo, ele atingiu tal força. A tensão de ruptura é a tensão que ele não aguenta mais. Porque a partir do momento que ele atinge a tensão máxima, ele aguenta ainda deformar mais um pouco, porém, ele não aguenta mais força, tá? Então, a força cai um pouco, mas ele deforma um pouco mais. Então, aí, a gente chama essa tensão de ruptura. Todo material, ou ele é frágil, ou ele é dúctil. Você já deve ter visto essa informação em alguma vez, talvez. Eu esqueci, tipo, não sei se tem vídeo aí para vocês. Material frágil e material dúctil. Material frágil é aquele que rompe sem avisar. Desculpa. Material frágil é aquele que Ai, meu Deus. Agora eu me perdi. Frágil é o aço. Não, então ele avisa. Isso. Sempre que ele for romper, vai ter esse estrangulamento. Então, tipo assim, você vai puxar, você vai conseguir visivelmente ver que o material, aí ele se quebrou, tá? Tipo, então você vai conseguir ver que ele tá rompendo. Material dúctil, aí é o concreto, a alvenaria, o ferro fundido, que são materiais que a hora que atingir a tensão de ruptura, ele simplesmente quebra e acabou, tá? Não dá tempo aí para ele romper. E aí, talvez, não sei se vocês já viram, algum material se rompendo. E quando a gente vê material se rompendo, a gente logo pensa no concreto, que é o material que a gente mais fácil aí. E aí, quando a gente tem uma viga ou um pilar, que você já deve ter visto no noticiário, a gente tem a armadura dentro. Porque é nessa ideia. Você imagina tendo uma viga numa casa, num prédio, qualquer coisa, e ela atingisse a tensão de ruptura. A gente não ia saber, e aí ele ia se romper, e aí simplesmente ia cair. Então, a ideia de ter o aço dentro do concreto é por causa disso, porque o aço é frágil. Então, o concreto ele vai ter
o aço. Então, o aço vai ajudar na tensão do concreto. Então, por isso que a gente vê fissuras, tá? No concreto e na parede aí. E aí a gente consegue falar, não, opa, aquilo ali aguenta. Não, aquilo ali não vai aguentar mais, tá? Mas se não tivesse isso, aquilo ali se romperia rapidamente e a gente não conseguiria, então, saber o que aconteceu, certo? Então, tem que, às vezes, tomar cuidado com o tipo de material por causa disso. Por isso que nas máquinas a gente também não usa o ferro fundido, e sim usa o aço, ou o aço com muito carbono. O aço liga ou o aço carbono por causa disso, tá? E aí depende do que a gente quer, se a gente quer mais resistência ou se a gente quer maior deformação. Isso vai influenciar na quantidade de carbono dos materiais ou das ligas aí, que eu acho que é algo mais perto da realidade de vocês. E quando o material está na zona elástica, a gente tem uma reta. Vou pegar mais grosso aqui. A gente tem a representação de uma reta. Aqui. É praticamente uma reta. Até aqui é uma reta e até aqui é praticamente uma reta. E a ideia é essa. E aí, então, o coeficiente angular aqui é o módulo de elasticidade. Então, porque é a relação de tensão sobre deformação. Tá? Então, o módulo de elasticidade do material vem daqui. Certo? Alguma pergunta? Eu vou terminar essa teoria e eu acho que aí não vai dar tempo de fazer exercício. Na verdade, eu vou pular o exercício dessa aqui, passo para o próximo assunto e a gente faz, que é menor. E semana que vem a gente faz o exercício dessa aqui. Então, e aí a gente teve relação tensão-deformação. E aí, essa deformação nos leva a um deslocamento. Tá? E aí, qual que é essa relação, então, da deformação? Variação de deslocamento dividido pelo comprimento inicial. Então, eu tinha um comprimento inicial e aí eu tive uma deformação. Então, eu tive um deslocamento, uma variação aí de deslocamento. E então, eu vou ter a minha relação de deformação. Tá? A relação de deformação é o deslocamento dividido pelo comprimento inicial. E aí, eu vou ter, então, outra fórmula que também me dá... se eu juntar, então, a lei de Hooke e essa outra fórmula da deformação, eu vou chegar aí no deslocamento, tá? Que seria essa outra fórmula. ΔL, ou vocês podem ver esse símbolozinho aqui, também vale para deslocamento. E a fórmula é força, pode ser P, F ou N, força, vezes o comprimento dividido pela área e o módulo de elasticidade. E aí, como que eu chego, então, nessa fórmula, tá? Ele vai vir aí da lei de Hooke, que é essa aqui. A gente tinha a deformação nas duas relações. Então, a gente tem essa aqui. Então, a gente passou tensão, módulo de elasticidade, chegou na deformação. E a outra relação é ΔL sobre LZ. Então, aí eu vou ter, se eu transformar, eu vou ter que ΔL, aí eu isolei. E aí eu sei que a minha tensão é força sobre área. Então, eu chego aí nessa fórmula, tá? Então, essas duas fórmulas, essas três fórmulas, na verdade, essa aqui e essa aqui são as fórmulas mais importantes da resistência dos materiais. É a base da resistência dos materiais, tá? São essas três fórmulas aí. A tensão, nesse caso aqui, é força sobre área, tá? Porque a gente está puxando aí, a gente está considerando uma barra, tá? E aí, então, a gente vai ter... mas eu volto relembrando essas informações aí para vocês. E aí a gente vai ter, então, a deformação. Essa deformação aqui é devido à força, tá? Então, se eu puxar, eu vou ter uma deformação.
Porém, a gente sabe que todo material ele se deforma aí por causa da temperatura, tá? Então, temperaturas quentes, o material vai aumentar, temperaturas frias, o material vai diminuir, que chama-se dilatação. E a gente vai ter 3 tipos de dilatação. Dilatação linear, dilatação superficial, que é quando da superfície, e dilatação volumétrica, que é quando eu dilato as 3 dimensões. E aí a minha fórmula, então, está relacionada. As 3 são praticamente iguais, tá? É um coeficiente, o que eu estou deformando e a temperatura. Então, o coeficiente de dilatação linear chama coeficiente de dilatação linear, porque ele deforma uma única dimensão. Então, como eu deformo uma única dimensão, eu vou ter que multiplicar essa dimensão dividido pela temperatura. Quando eu trato aí de tensão superficial, eu vou ter um coeficiente superficial que me indica as 2 direções que eu estou deformando. Como eu deformo em 2 direções, então eu deformo uma área e eu tenho a variação de temperatura. Lembrando aqui, a temperatura, geralmente, ela é me dada em Kelvin, tá? Mas eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes o meu coeficiente aqui no Brasil, a gente está acostumado com Celsius. Então, às vezes o coeficiente de dilatação vai vir em Celsius e às vezes vai vir em Kelvin. Como a transformação dos dois é a mesma, nesse caso não tem como errar, tá? Então, não precisa de transformação, mas a gente tem que ficar em alerta aí para essas transformações de unidades, tá? Agora, se por acaso der uma loucura aí no enunciado e ele me trazer Fahrenheit, aí eu tenho que transformar, tá? É só para vocês ficarem atentos com isso. Então, a temperatura tem que estar em Celsius ou Kelvin. E quando a gente trata de volume, então, a gente vai ter a dilatação por 3 dimensões aí. Então, aí a gente vai ter o volume, a multiplicação de volume por temperatura. Mas a relação aí é a mesma, tá? Se a gente fizer esse exercício, não vai dar tempo, tá? Até 9h30. Então, vamos fazer. Vou dar esse assunto. E aí a gente faz o exercício desse aqui. E aí, semana que vem, a gente continua aquele lá e faz mais um exercício daquele lá, porque tem na apostila de vocês. E eu trago da apostila, tá? Se alguém aí, então, eu disse, tiver algum assunto desse, estudou e tá com dúvida de algum exercício que resolveu, traz que a gente resolve na aula. Manda lá no grupo e na próxima aula a gente traz. Como eu disse, eu prefiro tirar a dúvida de vocês do que a gente ir correndo com a matéria. Tá? Então, a gente vai ter aí, como a gente tem um módulo de elasticidade que a gente tem por meio da lei de Hooke, a gente vai ter aí o módulo de elasticidade transversal. Quando a gente fala módulo de elasticidade, a gente está querendo dizer o módulo de elasticidade longitudinal, tá? Que é assim, que é aí em relação ao comprimento. E aqui a gente vai ter, então, em relação à largura, tá? Então, a gente vai ter nas 2 dimensões. E eles estão querendo ou não relacionado, tá? E aí, então, qual que é a fórmula do módulo de elasticidade transversal? É o módulo de elasticidade longitudinal aí, que vocês vão ouvir falar só com módulo de elasticidade. Então, quando vocês ouvirem módulo de elasticidade, vai ser o E, tá? Que é o longitudinal. Dividido por 2 vezes 1 mais o coeficiente de Poisson. Coeficiente de Poisson é a relação entre a deformação longitudinal e a deformação transversal. Geralmente, para todos os materiais, é aproximadamente 0,3. Então, quando a gente está fazendo aqui, estudando, a gente usa 0,3. Caso a gente queira usar na prática, aí, ou faz ensaio, ou usa o 0,3 aí mesmo. Tá? Que dá aproximado e serve e tudo certo. Tá? E aí, então, a gente, assim como a gente tem a deformação longitudinal, que é o exímio que eu acabei de mostrar a vocês, a gente tem a transformação, a deformação aí transversal. A deformação transversal, ela é dada pela tangente do ângulo aí. Então, eu tenho aqui a minha altura, e aí eu puxei a minha força, então eu vou ter uma deformação lateral aí. Então, essa deformação é a minha deformação transversal, que é a deformação lateral. Então, ela é a tangente desse ângulo entre a minha horizontal, a minha altura, e a minha
o tanto que eu deformei, certo? E aí, eu tenho a lei de Hooke modificada aqui para tensão, para a relação de módulo de elasticidade transversal. Quando eu penso em tensão normal, se eu tenho na transversal, eu penso em tensão cisalhante. Então, tensão cisalhante. Módulo de elasticidade longitudinal, seu correspondente, é o módulo de elasticidade transversal. Ele está aqui. Deformação longitudinal, eu tenho correspondente deformação transversal. E ele está aqui. Então, a relação é essa aqui. Tensão normal é igual módulo de elasticidade vezes a deformação. Então, esse está relacionado com esse com esse e esse com esse. Certo? Alguma pergunta? Então, vamos fazer um exercício aqui para finalizar. Um bloco retangular de material com módulo de elasticidade transversal G igual a 620 MPa é colado a duas placas rígidas horizontais. A placa inferior é fixa, então a placa de baixo é fixa, enquanto a placa superior está submetida a uma força horizontal. Então, essa aqui percorre e essa aqui fica parada. Sabendo que a placa superior desloca 1 milímetro sob a ação da força, determine a deformação de desalhamento médio do material e a força P que atua na placa superior. Certo? Então, vamos lá. Com a primeira coisa, tensão, a deformação de cisalhamento. Alguém lembra qual que é a minha deformação transversal ou deformação de cisalhamento? Cisalhamento, força sobre área? A tensão é força sobre área. Tensão, força sobre área. A gente vai usar isso aqui. Ok. E a deformação, que é o Y. O gama, desculpa. Passou a fórmula tão rápido. Agora eu não lembro. Gente, quando for assim, vocês falam para mim, professora, você passou muito rápido, deixa eu copiar. Ou deixa eu entender. Tá? Voltando aqui, então, vamos voltar aqui. Aqui. Tangente do ângulo? Isso, a tangente do ângulo. Voltando aqui. Tangente do ângulo. Tangente do ângulo. E como que eu vou achar, então, esse ângulo? Quem que vai ser o meu ângulo aqui? Você não tem a altura aí e ele não deformou 1 milímetro? Isso, eu tenho a altura e eu deformei 1 milímetro. Vai fazer uma relação trigonométrica aí. Isso, muito bem. Então, aqui é a ideia. Então, eu vou ter que a minha tangente, esse ângulo que foi que deformou. Então, vai ser cateto. Opa, eu errei. Tangente é cateto oposto por adjacente, tá certo? Cateto oposto por adjacente. Se eu resolver essa conta, então, eu vou ter que o meu gama é 0,02. E aí, aqui, a deformação é em radiano. A deformação longitudinal não tem unidade. Aqui tem unidade, que é o radiano. Porém, eu não sei se vocês sabem ou se vocês já consideraram, o radiano ele não é uma unidade, tá? Ele é uma relação. Então, quando eu considero radianos, é a mesma coisa que eu não tivesse unidade. Mas por ser considerado como giro, então aí rotação, então a gente usa o radianos para não se confundir, tá? Mas o radianos ele seria como se não tivesse uma unidade. Tanto é que tangente, trigonometria, é relação de mesmas unidades. Então não vai ter unidade. 1 milímetro dividido por 50 milímetros não tem unidade, tá? Mas aparece o radiano aí, porque a gente quer dizer que está rotacionando, certo? Eu tenho um ângulo, então eu rotacionei, então aparece o radiano. Então, a minha deformação é essa. Então, agora, como que eu vou achar a minha força? A gente sabe que a tensão de cisalhamento é essa aqui, que o Jonathan falou, e a gente tem que a tensão de cisalhamento, ela vai ser também o G vezes a deformação. Certo? A força é o que eu quero. E a área
Qual que vai ser a área que eu vou usar? A área é a área de contato ali? 60 com Isso. 200? Isso. Lembrando, tensão, cisalhamento, a área é paralela com a força. Então, aí a gente já começa a pegar, tá? Então, se a minha força está aqui, então é a área de contato, a área de corte, a área de cisalhamento. Então, vai ser 60 vezes 200. O G, ele me deu pelo enunciado, 620. E aqui foi o que eu acabei de achar. Resolvendo isso, eu vou ter que meu P, então, ele vai ser aí 148.800. Opa! E 800 Newton, que é igual, então, a 148,8 kN. Certo, gente? Certo? Certo? Alguém tem alguma pergunta? Senão a gente continua semana que vem. E aí a gente faz o exercício voltando de sessão longitudinal e entra no próximo assunto aí, que eu ainda acho que é a apostila 1. Estou em dúvida se é a apostila 1 ou se a gente já entra na 2. Essa apostila 1 é muito grande. Ah, professora, Mas eu agora acho que... surgiu uma dúvida. Pode O falar. que a senhora calculou aí foi a B, não foi a força que atua na placa superior? Isso. E a A? A é a deformação. E a e aqui é a B. A deformação de cisalhamento médio é o gama. Ok. Certo? Seria esse 0,02. Isso. Uhum. Gente, assim, eu não sei se vocês estão estudando além disso, tá? Essa matéria aqui, eu sempre digo, é pesada. Então, aí deixa eu... então, assim, estudem, tá? Eu, que nem eu disse semana passada, eu sou facilitadora de uma universidade à distância. E deixar acumular essas disciplinas é muito complicado lá na frente. Sei que às vezes a prova não é tão complicada assim, tá? Mas quanto mais exercício, eu sei que às vezes não dá tempo, tá? Mas façam, tá? Pelo menos os das apostilas. E se vocês quiserem, eu posso pegar outros aí aleatórios e passar para vocês. Jogar lá no grupo para ver se vocês têm dúvida. Porque fazer comigo é uma coisa, fazer sozinha é totalmente diferente. Certo?